Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez? Por que será que algumas pessoas parecem ter o toque de Midas, transformando tudo em ouro, enquanto outras, poxa, passam a vida inteira naquela batalha com as finanças? A resposta, olha, não tá onde a gente costuma procurar. Não é na economia, não é sorte, tá num lugar bem mais pessoal, bem mais fundo. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E o mais curioso é que não tem a ver com ser mais inteligente ou trabalhar mais duro. O autor T. Harv Eker diz que tem um fator invisível que define o sucesso financeiro de alguém. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. E aqui, ó, tá o pulo do gato. O Eker defende uma ideia poderosa, a de que cada um de nós tem um modelo financeiro interno. Pensa nisso como uma programação, sabe? Rodando ali, no subconsciente, sem que a gente perceba. E é essa programação que, no final das contas, manda e desmanda nos nossos resultados financeiros. Beleza, então vamos entender o que é esse tal de modelo financeiro. É a peça central para a gente conseguir decifrar por que a vida financeira de cada um é do jeito que é. A melhor forma de entender isso é pensar em um termostato. Imagina aí, um termostato de ar-condicionado que está programado para 20 graus. A sala pode até esquentar um pouco ou esfriar, mas o que o aparelho faz? Ele trabalha sem parar para voltar para os 20 graus. Com dinheiro é a mesma coisa. Existe um termostato financeiro interno que sempre nos puxa de volta para o nível de riqueza que ele está programado. O Eker também usa outra analogia que é, nossa, sensacional. A da árvore. Pensa assim. Os nossos resultados financeiros são os frutos dessa árvore. E muitas vezes, quando a gente olha para esses frutos, a gente não gosta do que vê. Ah, são poucos, ou pequenos, ou não tem o gosto que a gente queria. Aí vem a grande sacada. Não adianta nada focar só nos frutos. A maioria das pessoas gasta toda a sua energia tentando mudar os resultados, mas eles são só um sintoma. A causa de verdade, o que gera tudo, está lá embaixo, escondido, nas raízes, no nosso mundo interior, aquele que ninguém vê. É isso, essa frase resume tudo. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Simples assim. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado. A falta de dinheiro também é um resultado. E tudo isso, tudinho, vem da mesma fonte, daquela programação que está lá nas raízes. Ok. Se as raízes são tão importantes assim, de onde é que elas vêm? Como é que essa programação foi parar lá? Pois é, acontece que ela foi instalada na gente, há muito tempo, lá na infância. Basicamente, esse nosso condicionamento sobre dinheiro vem de 3 fontes principais, lá da infância. Primeiro, o que a gente ouvia sobre dinheiro. Segundo, o que a gente via, os exemplos que tínhamos. E terceiro, o que a gente vivenciou, episódios específicos. Vamos olhar cada um deles de perto. Quem nunca ouviu frases como essas, né? Ah, rico é tudo ganancioso, ou dinheiro é a raiz de todo mal, tem que ralar muito para ganhar dinheiro. E a clássica, dinheiro não dá em árvore. Cada frase dessas, ouvida sem parar, vai instalando um arquivo na nossa cabeça. Pensa só, se uma criança cresce ouvindo que ser rico é uma coisa ruim, por que lá no fundo ela vai querer ser rica? A segunda influência, nossa, talvez seja a mais forte de todas, é aquela história, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona com criança. Elas aprendem pelo exemplo. Não importa muito o que os pais falam, mas sim o que eles fazem. O jeito que eles lidavam com o dinheiro vira o nosso normal. Parar para pensar nisso pode ser bem revelador. Os pais eram gastadores ou eram mais econômicos? Eram bons investidores ou nunca investiram nada? O dinheiro trazia a felicidade para dentro de casa ou era motivo de briga? É muito, mas muito provável que esses padrões acabem se repetindo na vida adulta. Seja copiando igualzinho ou fazendo o extremo oposto, por rebeldia. E aí a gente chega na terceira influência, os episódios específicos, aquelas experiências que marcam. O Eker conta uma história ótima sobre a esposa dele. Quando ela era criança e queria dinheiro para o sorvete, a mãe sempre falava, pede para o seu pai. O que ela aprendeu com isso, repetidas vezes, que homem tem dinheiro e mulher não. Olha que loucura. E essa criança moldou a relação dela com as finanças por décadas, até o dia em que ela se deu conta disso. Tá, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que essa programação lá da infância aparece no extrato do banco hoje? Existe um processo, uma reação em cadeia bem clara para isso acontecer. Funciona exatamente assim, ó. A programação gera os pensamentos, esses pensamentos geram sentimentos, os sentimentos levam às ações e as ações, bom, elas criam os resultados. É um efeito dominó.
Se a gente quer mudar o resultado final, os frutos, não adianta. Tem que voltar lá no comecinho da fila e mexer na primeira peça, a programação. Eu sei, essa ideia de programação pode até parecer meio assustadora, né? Algo definitivo. Mas a boa notícia é que não é uma sentença. Essa programação pode sim ser mudada, e tudo começa com um único passo, que é, de longe, o mais importante de todos. E o ponto de partida, o mais importante, não é tentar ganhar mais dinheiro. Não é trabalhar mais. Não é nem achar um novo investimento. O ponto crucial é a consciência. É ter consciência da programação atual. É um trabalho de autoobservação, de trazer o que está no subconsciente para a luz, para entender quais são as crenças que estão, de fato, no comando. Certo. E como é que se faz essa mudança na prática? O autor ensina um processo de 4 passos simples, mas que são, nossa, muito poderosos. O processo é o seguinte. Passo 1. Conscientização. É reconhecer a programação, perceber aquela crença que limita. Passo 2. Entendimento. É investigar de onde ela veio, lá na infância. Passo 3. Dissociação. Aqui é o momento de perceber que aquela crença é só um aprendizado antigo, não define quem a pessoa é de verdade. E o passo 4. Recondicionamento. É a hora de escolher, de forma consciente, pensar de um jeito novo e diferente. Olha, toda essa estrutura de pensamento, desde a ideia do modelo financeiro até esses 4 passos para a mudança, vem direto do trabalho incrível do T. Harv Eker. Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo nisso, não tem erro, e na fonte original é sempre o melhor caminho. E assim a gente chega ao final. A grande mensagem aqui é que o nosso passado financeiro não precisa, de jeito nenhum, ditar o nosso futuro. A partir do momento em que a gente entende a programação, a gente ganha o poder de reescrever essa história. Então, a pergunta que fica no ar é: qual história financeira será escrita a partir de agora?